sua vida também, nós vamos juntos aqui adorar, engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos começar, de uma maneira muito especial. Convido os irmãos que estão aqui, e esses que estão em casa também, a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e falar com Deus em alguns instantes. Conversar com o Senhor. Colocar ao Senhor a sua vontade de estar aqui adorando o Senhor. Que Ele ouça a nossa adoração. Vamos falar com o nosso Deus. Amantíssimo Senhor, eterno Deus, aqui se encontra o Teu povo, sedento de ouvir a Tua voz, o Teu povo, ó Pai, que quer compartilhar, ó Deus, todas as bênçãos vindas de Ti, ó Deus. O Teu povo, ó Deus, que vem celebrar, ó Pai, bênçãos que temos recebido de Ti. O Teu povo, ó Deus, que quer adorá-lo em espírito e em verdade. Então, ó Deus, que esse momento aqui de culto seja totalmente para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Cada cântico, cada palavra, cada oração, cada gesto seja para o Teu louvor, ó Pai. Então, livra-nos, ó Pai, de todo mal, livra-nos, ó Pai, do pecado que nos faz a separação de Ti, ó Pai, para que possamos ter esse livre acesso contigo e assim podemos oferecer o perfeito louvor, ó Pai. Guia-nos nessa noite a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos adorar o Senhor. Convido os irmãos, vamos ler todos juntos o recitativo proposto? Nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Com os nossos lábios louvaremos o Seu nome. Então vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar juntos? Seguro estou, não tenho temor do mal. Fui guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. O pastor se encontra
lá em Araraí. Por isso ele não está aqui hoje conosco, mas ele está celebrando também lá junto com os irmãos de Araraí. Agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos uma leitura bíblica. Nós vamos ler um texto em João e também um texto em Hebreus. A primeira parte eu lerei, a segunda parte os irmãos estarão lendo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do gênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Tua graça me basta, Senhor, é o que sustenta a minha vida, é tudo aquilo que eu preciso, da graça do Senhor. Vamos cantar esse cântico que fala profundamente aos nossos corações. Vamos cantar juntos. É uma oração de entrega, então cante orando ao Senhor, falando com o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Vamos cantar novamente? Cante orando ao Senhor, falando com Ele. Senhor, Tu és suficiente para mim, Tua graça me basta, tudo o que eu quero é estar na Tua presença. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Temos prazer de estarmos na tua presença, Senhor. É assim que a gente canta. Senhor, eu não preciso de mais nada, eu preciso da tua presença junto comigo. Se bem que ele prometeu que jamais estaria longe de nós, mas às vezes nós insistimos em estarmos longe dele, né? E por estarmos longe dele, nós temos a necessidade de voltarmos ao caminho, estamos tendo esse reencontro com o Senhor. Senhor, eu quero tua presença na minha vida em todos os tempos, eu quero estar na tua presença também, Senhor, em todos os momentos, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero me alegrar com aquilo que o Senhor tem para falar comigo, eu quero sentir aquilo que o Senhor tem para falar para o meu coração. Vamos cantar esse cântico, que esse cântico faça diferença na vida da gente. Tua voz, a voz de Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. Eu vim aqui para ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. O que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Quantos irmãos aqui já conheciam essa música? Nós vamos voltar. Você pode voltar para mim, Aline, uns 2 slides antes? Isso aí. Nós vamos cantar mais uma vezinha essa partezinha, porque é muito profundo isso.
A tua voz fala comigo e eu quero ouvir a tua voz. Foi o que nós falamos antes. Viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. E a outra parte fala assim, eu quero essa experiência que ela se repita, e se repita de novo, e se repita mais uma vez, porque é bom estar na presença do Senhor, é bom nós vivermos esse momento aqui, né? Agora a gente já ouviu, agora a gente já aprendeu o cântico, então a gente pode cantar esse pedacinho novamente. Vamos cantar juntos? Tua voz. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Temos um coração igual ao coração do Senhor, é estarmos em conexão firme e verdadeira com o nosso Deus. Nós vamos fazer uma outra leitura bíblica, Isaías, capítulo 25, verso 4. Dessa vez vamos ler todos juntos. O texto é um pouquinho grande, mas vamos ler todos juntos. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, e na sua angústia refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Sempre existe uma válvula de escape, sempre existe um momento que você pode falar assim, olha, a situação está tão complicada, está tão ruim, mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é aquele que nós podemos depositar a nossa confiança. Nós lemos aqui agora, Ele é fortaleza nos momentos de angústia, Ele é aquele que ajuda o necessitado, Ele é aquele que nos sustenta em todos os momentos. A nossa válvula de escape é o Senhor, Ele é a segurança, Ele é a âncora do nosso barco, é o nosso grande Deus. Vamos cantar Louve ao Senhor, essa música nós conhecemos, podemos cantar todos juntos. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas sortes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não há. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor.
aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele é o leão, leão de Judá, leão da tribo de Judá, aquele que está à frente, aquele que derrota o inimigo, aquele que derrota as muralhas, é o nosso Deus. Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, irmãos. Poder sentar. Nós queremos convidar aqui à frente as crianças da igreja. Chamar todas as crianças da igreja para ficar aqui à frente, para a gente orar por elas, antes delas descerem para o culto infantil. As tias também das crianças, né? Podem vir. Convidar a Ângela para vir aqui à frente orar pelas crianças da nossa igreja. Todas as crianças, irmãos, traz as crianças aqui na frente para a gente orar por elas. E pelas tias. Que Deus fale ao coraçãozinho dela através dos cultos infantis. E que a semente seja plantada e que venha frutificar no tempo do Senhor. Obrigada, Deus querido, por mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor, Deus, para cultuarmos ao Senhor junto com os nossos irmãos.
Nós te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que foram cantados, ó Deus, pela palavra do Senhor que foi lida, pelas orações que foram feitas. Ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto, ó Pai, com gratidão, ó Deus, pelo que o Senhor é na nossa vida, pelo teu grande amor por nós, Pai. Neste momento, Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, a vida de cada criança que está aqui na frente. Deus, que as nossas crianças, ó Deus, sejam guardadas e protegidas pelo Senhor. Que a palavra do Senhor, Deus, seja uma semente que fique guardada no coraçãozinho delas, ó Pai. Que elas possam crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. E que no tempo certo, Pai, elas possam entregar suas vidas ao Senhor, Pai. Deus querido, abençoa os professores, ó Deus, o Ministério Infantil. Que o Senhor dê graça a elas a cada dia, o Senhor renove as forças, o Senhor dê sabedoria, Pai, para cuidar dessas crianças, ó Deus, como joias preciosas do Senhor que elas são, Pai. Deus, muito obrigado mais uma vez pela igreja do Senhor que está reunida aqui, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê poder, ó Deus, ao pastor Marcos, ó Deus, para transmitir a palavra do Senhor. E que o Senhor dê graça e sabedoria também às tias, que vão estar lá falando da palavra do Senhor às crianças, Pai. Fica bem pertinho de nós, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, Deus, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Que Deus abençoe as crianças. É muito bom ver a igreja com crianças, irmãos. Muito bom. Nós, quando fizemos o nosso curso de teologia, o nosso trabalho de conclusão de curso, TCC, foi em cima de evangelismo infantil. A importância, né, de evangelizar as crianças. E teve um livro que a gente leu que eu nunca esqueço, nunca vou esquecer, do que aquele escritor, pastor, escreveu. Ele falou que teve uma experiência, né, contando um caso de uma igreja que tinha convertido 2 adultos e uma criança. Aí alguém falou que hoje converteu duas pessoas e meia, né? 2 pessoas e meia. Aí o pregador virou para ele e falou, não, hoje converteu 1 pessoa e 2 meias pessoas, porque essa criança tem uma vida toda pela frente. Os adultos já viveram, né? A metade da vida. Então, que a gente olhe a criança com esse olhar, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Nós vamos estar lendo do 22 até o verso 30. Lucas 13, do 22 ao 30. Os irmãos, à medida que for achando, vão ficando em pé, em reverência à palavra do Senhor. Lucas 13, do 22 a 30. Amém? Lucas 13, do 22 ao 30. E percorria Jesus, né, percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu, porfiai ou trabalhai, esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus, e eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Oremos, Senhor,
Obrigado pela sua palavra, que foi lida e que fala o nosso coração, que ela, Deus, possa falar o coração de cada um de nós nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Evangelho de Lucas, irmãos. Evangelho de Lucas. Lucas, ele é um médico, ele é um historiador também. Ele é o único escritor, né, do Novo Testamento que escreveu um evangelho. O único escrito do Novo Testamento, escrito por alguém gentil, né, que não é judeu, foi Lucas. Lucas era sírio, né? E o evangelho de Lucas, cada evangelho tem um centro, né, um ponto central, né, um jeito de apresentar Jesus, e ele tem o objetivo dele é apresentar a vida de Cristo como um homem perfeito e salvador perfeito. E o versículo-chave de Lucas está lá em Lucas 19, de 9 a 10, quando ele encontra com Zaqueu e entra na casa de Zaqueu, e disse-lhe Jesus, assim está escrito lá, é o versículo central do livro de Lucas. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse é o versículo central do Evangelho de Lucas, que procura apresentar Jesus como um homem perfeito e salvador perfeito. E esse capítulo 13, irmãos, ele fala justamente disso. Capítulo 13 de Lucas está falando com relação de salvação. O ponto central do capítulo 13 de Lucas é salvação. Tem a ver com o reino de Deus. Está falando como ser salvo. Todo esse capítulo se converte para esse assunto central, salvação. E tem uma pessoa que estava acompanhando Jesus nessa caminhada para Jerusalém, conforme fala o verso 23, os irmãos ficam com a Bíblia aberta para ir acompanhando. Jesus está caminhando para Jerusalém, e do capítulo 3, do verso 1 até o verso 22, ele está pregando, ele está ensinando, contando parábolas, chamando a atenção, e de repente se levanta um da multidão, né? E fala assim, e disse-lhe um ali da multidão entendeu para que Jesus estava fazendo aquilo, tudo estava acontecendo no capítulo 13 de Lucas. Ele diz assim, disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu. Então essa pessoa que estava ali acompanhando Jesus, entendeu que aquele capítulo estava falando de salvação, estava falando de reino de Deus. E Jesus responde a essa pessoa, esse homem, né, que a Bíblia não fala o nome dele, ele responde com uma ordem, para responder a respeito de salvação. O homem pergunta, são poucos os que vão salvar? E Jesus responde com um imperativo, com uma ordem. No verso 24, a parte A fala assim, porfiai e trabalhai por entrar pela porta estreita. Uma resposta de Jesus indireta. Ele pergunta, são poucos? Jesus fala, né? Você trabalha para entrar para uma porta estreita. Foi a resposta de Jesus a respeito de salvação, e essa resposta toca no centro nervoso desse capítulo, que é a respeito de salvação. Esse homem tinha entendido o que Jesus estava falando no decorrer dessa caminhada em direção a Jerusalém. O assunto mais importante da Bíblia é salvação. O Evangelho fala de salvação, Lucas fala de salvação. Foi por isso que Jesus veio, para buscar e salvar o que se havia perdido, para trazer salvação. E o que é que nós podemos aprender, irmãos, com Jesus e seus ensinos nesse capítulo sobre salvação? É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. O que é que esse capítulo fala a respeito da salvação? Primeiro ponto nós vamos refletir, está nessa resposta de Jesus. Existe uma porta que leva para o céu. Primeiro assunto nós vamos aprender a respeito de salvação, irmãos. Existe uma porta que leva à salvação. Existe uma porta que leva para o céu. Foi por isso que Jesus respondeu, porfiai e trabalhai por entrar pela porta estreita. Então, a primeira resposta que ele queria trazer para aquele homem, só existe uma porta para a gente entrar no céu, para chegar diante de Deus, só existe uma porta para a salvação.
Em João 10, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor, Ele mesmo falando dessa porta. E Ele mesmo diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. Eu sou a porta. Então existe uma porta que leva para o céu. Não existe várias portas, irmãos. Hoje em dia nós vivemos num mundo que vem muitas correntes teológicas, filosóficas, entrando dentro da igreja, dentro da vida das pessoas, influenciando com aquilo que diz respeito à salvação. E muitos pensamentos loucos, né, vêm surgindo. Uma delas é que ninguém vai se perder, não tem inferno, não tem inferno. Não tem inferno. Vai ter o céu para aquele que aceitou Jesus, para aquele que se converteu a Cristo, mas para aquele que morrer sem se converter, não tem inferno. Então o capítulo trata disso também. Só tem um caminho para o céu, só tem uma porta, e o outro caminho, as outras portas, os demais caminhos vão conduzir ao inferno. O capítulo fala disso. Quem não entrar por esse caminho, por essa porta que é Jesus, vai encontrar depois choro e ranger de dentes. Então tem inferno. É uma filosofia que está surgindo e muita gente tem embarcado nessa. Outra filosofia que diz que tem vários caminhos que levam para o céu. Todas as religiões levam para o céu. É outro caminho, é outra filosofia. E a Bíblia não diz isso. Aqui Jesus está falando que existe uma porta, um caminho. João 10 ele fala, e ele mesmo, Jesus falando, diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, quem não entrar está perdido. Não existe várias portas, só existe uma porta, que é Jesus. Se a gente olhar em João 14, irmãos, Jesus já estava finalizando o ministério dele aqui na terra, né? Ele estava conversando com os discípulos, e ele estava falando com os discípulos que ele ia subir para junto do Pai, ele precisava morrer, né? Se entregar por causa do pecado de cada um de nós e deles também, e eles estavam tristes por causa daqui e dali. E João 14 começa assim, não se turbe o vosso coração. Jesus falando com os discípulos, credes em Deus, crede também em mim. Aí no verso 2 ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus está falando aqui do reino de Deus, no céu tem muita morada. Aí os discípulos falam, então me fala o caminho. Tem muitas moradas, será que tem muitas portas? Olha o 14:6, o que ele fala? Mas disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus fala com ele, há muitas moradas na casa do meu Pai, mas só tem um jeito de entrar, só tem uma porta, só tem um caminho, e é a porta. A igreja, irmãos, ela não é a porta do céu. Lá em Itaperu, no nosso bairro, eu já até falei isso, às vezes a gente passa na frente daquela igreja, de uma igreja que tem lá no bairro, e sempre chama a atenção, porque tem um letreiro grande na frente dela, falando assim, aqui é a porta do céu. Está grandão lá no nosso bairro. Se um dia você passar por lá, você pode olhar que está escrito naquela igreja. Irmãos, a igreja não é a porta do céu. A religião não é a porta do céu. Só tem uma porta que leva ao céu, que é Jesus. Então, o primeiro grande ensinamento que Jesus queria ensinar para ele. Ele pergunta, Senhor, muitos vão ser salvos? Muitos vão entrar no céu? Jesus fala, não. Só tem uma porta e a porta é estreita. Quer dizer que poucos vão ser salvos. E o segundo ponto, irmãos, que nós podemos aprender com esse texto, Jesus fala para aquele homem também. Segundo ponto que a gente vai trabalhar, para entrar pela porta é preciso empregar esforço, porque a porta é estreita. Jesus fala ali, para entrar pela porta é preciso empregar esforço. Verso 24, trabalhai por entrar pela porta estreita. Jesus está respondendo àquele homem a respeito de salvação, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, porque a porta é estreita e precisa esforço para entrar por ela. É preciso esforço. Em Mateus, Jesus fala, né, esclarecendo mais a respeito disso,
a respeito do caminho, de dois caminhos. Tem um caminho que leva para o céu e tem um caminho que leva para o inferno. Tem uma porta que leva para o céu e tem outra porta que leva para o inferno. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então Jesus está comparando o caminho para o céu, é preciso esforço, porque a porta é estreita, e o caminho, né, é estreito, não é largo nem espaçoso, e só tem um caminho, só tem um caminho. E Jesus aponta nesse texto, irmãos, duas pessoas que precisavam encontrar esse caminho com esforço. É o que a gente vê lá em Lucas 13, de 1 a 5. O primeiro tipo de pessoa que Jesus estava direcionando essa palavra, que precisava empregar esforço para entrar pela porta. O primeiro tipo de pessoa era aqueles que não se reconheciam com necessidade de arrependimento. Lucas 13, de 1 a 5. Algumas pessoas chegam para Jesus, nesse pedacinho aí, quando começa o capítulo. Jesus termina o capítulo 12, falando a respeito do reino de Deus. Falando que as pessoas sabiam entender a respeito dos tempos. A gente é assim hoje, né? O tempo começa a ficar mais fechado, mais vermelho, a gente fala, vai em chuva aí. Né? O tempo começa a ficar, né, o tempo fica mais claro, a gente sabe dos tempos. Jesus está falando, vocês conseguem discernir os tempos, mas vocês não conseguem entender nada espiritual, a respeito da salvação, a respeito da vinda do Filho do Homem. E ele entra no capítulo 13, sendo questionado por algumas pessoas, né, falando, ó, tem os galileus que foram massacrados por Pilatos, quando eles vieram trazer as suas ofertas para cultuar o Senhor. Em outras palavras, ele estava falando com Jesus assim, esses que foram mortos por Pilatos, eles precisavam de arrependimento, porque eles tinham algum tipo de pecado. E Jesus fala com eles o seguinte, né? Respondeu Jesus, disse, cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Jesus começa a repreender esse grupo. Ele estava falando com Jesus assim, aqueles que foram massacrados por Pilatos precisavam de arrependimento. Eles tinham alguma culpa no cartório, a gente não. Aí Jesus continua, né? Falando a respeito de outros galileus, que tinham sido mortos por causa de uma torre que tinha caído na cabeça deles. 18 galileus foram mortos por causa daquela torre. E Jesus fala com eles, ó, vocês acham que vocês são melhor que esses que foram mortos por essa torre? Olha o verso 1, irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Duas vezes Jesus fala isso. Não, vos digo que se antes vos não arrependeis, todos de igual modo perecereis. Aí Jesus continua, e aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que vocês foram mais culpados de todos vocês que habitam em Jerusalém? E Jesus responde, não vos digo, antes se não vos arrepender, de todos de igual modo perecereis. Irmãos, o primeiro grupo que Jesus queria falar a respeito, precisava empregar esforço para entrar pela porta, era aqueles que achavam que os outros eram mais pecadores que eles. E às vezes a gente fala isso também. Às vezes a gente acha que não precisa se arrepender, que a gente se acha bonzinho. Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e elas não se vêem na necessidade de confessar pecado, porque elas nunca mataram ninguém, porque elas não roubam ninguém, elas não têm vício nenhum. Qualquer pessoa precisa de arrependimento, porque nós nascemos pecadores, nós já nascemos no caminho que conduz à perdição. É por isso que Jesus fala, porfiai, trabalhai por entrar pela porta estreita, porque todo mundo precisa de arrependimento, todos precisam de arrependimento. Então, o primeiro grupo para quem Jesus direciona essa palavra, que precisava empregar esforço para entrar por essa porta, é aqueles que achavam que era melhor que os outros, que não precisavam de arrependimento. O segundo grupo, irmãos, é aquele que estava dentro da igreja, aqueles que não frutificavam. E Jesus propõe uma parábola, a partir do verso 6 até o verso 9, que é a parábola da figueira estéril.
a parábola da figueira estéril. Jesus conta uma parábola para falar para outro grupo de pessoas que precisavam de entrar por essa porta estreita e empregar esforço. Eram as pessoas que não davam frutos. Ele fala, tinha uma figueira, que o Senhor daquela videira, daquela figueira, o lavrador, né, vai procurar figo nessa figueira por 3 anos e não encontra. E depois ele fica desanimado. Né? E ele diz, o Senhor vai falar para aquele que cuidava da vinha, né, o seu agricultor ali, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta ela, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Irmãos, de acordo com os estudiosos, uma figueira levava 3 anos para dar fruto. 3 anos ela tinha que estar frutificando. E o dono da figueira, por 3 anos consecutivos, procurava fruto naquela figueira. Já tinha passado 6 anos. E não tinha achado fruto naquela figueira. E ele fala com o seu vinhateiro, ele corta porque não adianta ficar mantendo a figueira que não dá fruto. E esse é o outro grupo que precisa empregar esforço para entrar na porta que Jesus está tratando com eles aqui. É aqueles que não dão fruto de jeito nenhum. Tem muita gente assim dentro das igrejas, irmãos. Eles não frutificam. Eles não dão fruto digno de arrependimento. E Jesus, e o Senhor, né? Esse Senhor que vem procurar fruto na figueira. Por 3 anos ele procura fruto na nossa vida, irmãos. Ele procura fruto na igreja. E a gente aparenta ter fruto e não tem, que já passou o tempo da fruto. E Deus fala assim, pode cortar, porque não tem jeito mais. E essas pessoas precisam empregar esforço para poder entrar pela porta. Porque senão o Senhor vai cortar. Por que essa figueira tem que ser cortada? Porque ocupa a terra inutilmente. Quer dizer, Jesus chama a gente para frutificar. E a gente não tem outra opção a não ser frutificar, porque senão a gente vai ser tirado dali. A palavra da vinha, né? Em João 15, fala isso, aquela parábola da vinha. Né? Jesus fala que ele é, né, as pessoas estão enxertadas na videira que é ele, e ele procura frutos. Ele fala, aquele que dá fruto, frutifica, mas aquele que não dá fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. E Jesus aqui direciona para esse que não dá fruto. E para arrepender, irmãos, e para dar fruto, é preciso empregar muito esforço. Porque não é fácil abandonar pecado. Primeira coisa, porque não é fácil abandonar pecado. Aquilo que acompanha a gente a vida toda, né? Nesse caminho espaçoso que conduz à perdição, é difícil ser abandonado. E é difícil, às vezes, a gente entender que a gente precisa se arrepender, que a gente não é tão bonzinho quando a gente acha que é. Então, para arrepender, precisa empregar esforço. Às vezes é tanta coisa que acompanha a gente a vida toda na estrada, alguns erros que a gente comete, às vezes são vícios que a gente carrega, uma infidelidade que a gente já se acostumou com ela, pecados que a gente vai trazendo como normal na nossa vida, e é preciso vencer isso com muita força, com muito esforço. Para frutificar também é preciso empregar esforço, que é preciso se doar, preciso limpar. Na videira ali de João 15, Jesus fala, aquele que dá fruto, é preciso limpar para dar mais fruto ainda. É preciso, às vezes, você cortar, tirar aquilo que precisa ser tirado. É preciso gastar energia para frutificar, alimentar o outro. Mas vale a pena, irmão, porque não tem outro caminho para entrar por essa porta, a não ser pelo arrependimento, a não ser pelo produzir frutos dignos de arrependimento. E se não for pelo arrependimento, conversão e frutificação, a gente não vai entrar pela porta que conduz à salvação. Então, Jesus tratava com esses 2 tipos de pessoas aqui nesse capítulo. Aquele que precisava se arrepender.
mudar de vida, converter-se. É que ele precisava frutificar. Terceiro ponto, irmãos, que Jesus trata aqui, são aqueles que já passaram pela porta. E ele tem mais dois tipos de pessoa que ele trata aqui no texto, irmãos. Primeiro tipo, aqueles que foram libertados por Jesus do poder de Satanás, da escravidão que adoece e entorta as pessoas. Verso 16, do 10 até o 17 fala isso, né? De uma mulher que estava encurvada por causa de uma enfermidade causada por Satanás. E Jesus chama essa mulher e ela está na sinagoga, no templo, no lugar de estudar a palavra, e ela vinha ali constantemente. Jesus chama essa mulher e era sábado, Jesus fala para a mulher: estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Então, irmãos, aquele que passa pela porta é como essa mulher, que foi endireitada por Jesus. Ela foi liberta das amarras de Satanás, da prisão de Satanás, da prisão do pecado, daquilo que aprisiona e leva a gente para o inferno. E Jesus fala, e agora os fariseus começavam a questionar Jesus: por que o Senhor curou essa mulher no sábado? E Jesus fala com ele: não convinha saltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E todos eles ficaram espantados, né? Ficaram espantados, porque Jesus libertaram a mulher no dia de sábado. Jesus fala com ele: quando o jumento, o gado de vocês está amarrado no dia de sábado, vocês não vão lá e soltam eles? Será que eu não podia libertar essa mulher, que há 18 anos está amarrado por Satanás, nessa enfermidade? E Jesus fala ali do primeiro grupo, que já atravessou a porta. Aqueles que foram libertos das amarras de Satanás, da prisão de Satanás. E João 8 fala disso, irmãos. João 8, 32 e 36. João 8, 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Vamos falar mais alto, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque Jesus é a verdade que liberta. E João 8, 36 fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sereis livre. Então, os que passaram pela porta são aqueles que foram endireitados, consertados pelo poder de Jesus. É aqueles que estavam tortos, estavam com a vida torta. Tem um corinho que a gente canta na programação infantil que sempre fala isso: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, que tinha uma vida torta. O homenzinho era todo torto. Mas um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, né? E tudo que era torto, Jesus endireitou. Tudo que era torto, irmãos, cada um de nós, antes de encontrar com Jesus, tem uma vida torta. É entortado pelo pecado. É deformado pelo pecado. E quem está torto pelo pecado não consegue andar num caminho que é reto. Ontem, eu estava vindo da Vila do Sul, estava vindo de Rive, fui levar a Thaís lá, antes do ensaio, e na frente da rodoviária eu estava vendo uma pessoa, né? Passei de carro, estava com medo até da pessoa entrar na frente do carro. Ele estava todo torto, fisicamente, por causa do vício. Às vezes a gente está torto moralmente, por causa do pecado. Às vezes aquilo que entorta a gente é uma mentira que a gente acostumou a falar. Às vezes aquilo que entorta a gente são as piadinhas imorais que a gente costuma falar. Às vezes aquilo que entorta a gente é a falta de frutificar. Às vezes aquilo que entorta a gente é a gente comprar e não pagar. Às vezes aquilo que está entortando a gente é um adultério que a gente acostumou com ele. E Jesus endireita a gente. Tem um versículo de Oséias que é muito bacana, né? Oséias, capítulo 4, verso 9, a parte B fala assim: porque os caminhos do Senhor são retos.
Os justos andarão nele, no caminho que é reto. Mas os ímpios tropeçarão nesse caminho, porque são tortos. O caminho que leva ao céu, e a porta é estreita, o caminho estreito. E só vai ficar nele aquele que foi desentortado por Jesus, igual essa mulher. Tem uns ditados aí que são diabólicos, né, quando a gente aplica em determinadas coisas. No mundo espiritual, por exemplo, ele fala assim, né, pau que nasce torto, nunca. Com Jesus não é assim, porque a gente já nasce torto pelo pecado. E quando a gente encontra Jesus, a gente é desentortado por ele. Quantas coisas tortas eu fazia antes de encontrar com Jesus. E Jesus desentorta. Jesus desentorta, irmãos. Outro grupo que já passou pela porta, que traz o capítulo 13, está ali do verso 18 até o verso 20, foram aqueles que tiveram a transformação de dentro para fora. Jesus propõe uma parábola falando, porque o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda. Um grão de mostarda que a pessoa lança na sua horta. E ninguém vê quando ele lança, ele começa pequenininho. Ninguém vê uma semente quando está plantada lá no chão. E ele vai sendo trabalhado. E ele vai crescendo, ele vai germinando. E a Bíblia diz que daqui a pouco ele vira uma árvore que aninha as árvores do céu. E ele propõe uma outra parábola para falar a respeito do reino dos céus, que é como a massa, como fermento, que a mulher lança na massa, lança no trigo, e ela vai ficando ali, ninguém vê. Você não está vendo fermento, ele começa a fazer o efeito, e ele começa a crescer. Esses são aqueles que vão entrar no reino de Deus, irmãos. Foi aquele que começou a ser transformado de dentro para fora. De dentro para fora. E começa a aparecer cá fora por causa daquilo que foi feito lá dentro. A transformação é de dentro para fora. Esses são aqueles que vão entrar no reino de Deus, transformar de dentro para fora. Começa devagarinho. Deus entra no nosso coração. Jesus entra, a gente aceita Jesus e a palavra é enxertada no nosso coração. E Ele vai transformando a gente de dentro para fora. Deus começa a transformar. Às vezes, né, começa a mexer lá dentro, você começa a deixar de falar coisas que te entortavam antes, agora você não fala mais. Porque você está sendo transformado, essa semente de mostarda está começando a germinar. Você fazia coisas antes de encontrar com Jesus, e essa semente, a massa, começa a fermentar por causa do fermento, que é o reino de Deus, e você não faz mais. Porque você começou a ser transformado de dentro para fora. E você vai aninhar as aves do céu, você vai servir de abrigo para o outro. Você vai servir de abrigo lá na sua casa. Aquela massa que foi crescendo começa a alimentar o outro agora. Esses são os que entram pela porta, irmãos. Esses são os que entram pela porta. Aqueles que foram desentortados e aquele que foi transformado de dentro para fora. E o último ponto, irmãos, para a gente finalizar. Jesus agora olha para frente nesse capítulo. Ele olha para frente, ele fala para aqueles que precisavam se arrepender, precisavam ser transformados, precisavam empregar força para entrar pela porta, que são aqueles que precisavam de arrependimento, aqueles que precisavam frutificar. Jesus fala para aqueles que já tinham experimentado, tinham sido desentortados, já tinham experimentado essa semente do Evangelho sendo transformado, e agora Jesus olha para frente. Ele começa a ver aqueles que não entraram no reino de Deus, não passaram pela porta, ele olha para o futuro. Sabe por quê, irmão? Porque um dia a porta vai se fechar. Jesus está falando, esse homem pergunta de salvação, e ele fala para esse homem, um dia essa porta vai se fechar. Um dia essa porta vai se fechar. Jesus entra, olha para frente e fala quem não vai entrar nessa porta, porque um dia a porta vai se fechar. E Jesus diz que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Verso 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verso 25. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começardes a estar de fora e a bater,
dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vocês são. Irmãos, Jesus olha para frente, talvez para a vida de alguns de nós aqui nessa noite. Para aqueles que não vão entrar. Para aqueles que vão deixar a oportunidade passar. E Jesus destaca mais 2 tipos de ouvintes ali. Daqueles que não iam entrar. Primeiro, irmãos, aqueles que têm comido e bebido na presença de Jesus. No verso 24, né, então vocês depois de não poder entrar, vão começar a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Irmãos, são as pessoas que estavam presentes nos cultos, no lugar que Jesus estava. Eles estavam presentes no lugar que Jesus estava. Estavam por perto. Frequentavam os lugares que Jesus estava presente, mas nunca entregaram suas vidas a Jesus. Lá na nossa igreja, tinha uma pessoa que a família dele era da igreja, lá no São Mateus, lá em Itaperuna. Eu não vi, eu não sei se aconteceu, mas ele sempre ficava por lá de fora. A igreja tinha uma janela baixinha, ele sempre ficava do lado de fora assistindo o culto. Sempre ficava por lá de fora. Eu nunca vi aquele homem dentro da igreja. E tem muita gente assim, irmãos, ele está por perto ali. Ele sabe que Jesus está por ali. Ele sabe aonde encontrar Jesus. Mas ele não tem um compromisso com Jesus pessoal. Ele não tem um relacionamento pessoal com Jesus. E Jesus, o que Jesus está falando aqui não é sobre conhecer sobre Jesus, é sobre ter um relacionamento pessoal com Ele. A gente sabe de Jesus. A gente sabe de Jesus. Mas nem todos têm um relacionamento pessoal com Ele. E as pessoas que Jesus está falando, que ficaram de fora sem poder entrar, o dia que a porta fechou, Jesus está olhando para o futuro, um dia a porta vai fechar. A primeira coisa que eles falaram é isso: temos comido e bebido na tua presença. E Jesus falou: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. O outro público, irmãos, que Jesus está falando, que não vão entrar no reino pela porta no futuro, quando a porta se fechar, são aqueles que sabiam que Jesus ensinava na rua deles. Olha o verso 24, né? 24, 25, né? 26, irmãos, estou perdido aqui. 26, então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença. E olha o resto do verso, irmãos: e tu tens ensinado nas nossas ruas. As pessoas questionam: eu estava perto quando o senhor passava por ali, no culto eu estava perto, e eu sei que o senhor tem ensinado na nossa rua, então o senhor podia me deixar entrar. São pessoas que sabem os ensinamentos da Bíblia, ensinamento de Jesus. E saber o que Jesus está ensinando, saber o que a Bíblia fala, não é suficiente para levar ninguém para o céu. Não é suficiente saber o que a Bíblia fala. Jesus uma vez adverte os fariseus, fala: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam ter nela a vida eterna. Mas não é ter a Escritura, não é saber a Escritura. Não é sobre saber a Escritura, é sobre obedecer. É sobre obedecer. Se você souber o que Jesus está ensinando e não obedecer, não vale nada. Não vale nada. Eu queria convidar a equipe louvor aqui à frente. A gente já está encerrando. Jesus está falando de salvação. Jesus está falando de salvação. Jesus está falando para um grupo que precisava esforçar-se por entrar por essa porta. Aquele que precisava entender, que precisava se arrepender. É aqueles que estão na igreja, que não entendem, que precisam entender, que precisam dar frutos. A Bíblia fala assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que acompanham a salvação. Se Jesus procura fruto na sua vida e não encontra, tem alguma coisa errada. E Ele procura fruto na videira, na figueira.
Em Atos 3,19, né, Pedro, depois de fazer aquele discurso lindo, e as pessoas começam, agora o que nós vamos fazer? Nós já ouvimos falar da sua palavra. E ele fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Precisa arrependimento. Sem você se arrepender, você não reconhece seu pecado. E sem reconhecer que você é pecador, você não se converte. Porque conversão tem a ver com mudança de vida. Se você não arrepender daquilo que você está fazendo, você nunca vai mudar de vida. E Jesus está direcionando para esse grupo, para eles se esforçarem para entrar pela porta. Talvez seja a sua situação nessa noite. E Jesus também traz uma palavra de conforto para aqueles que já passaram pela porta, que é o caso da maioria aqui. Pessoas que foram desentortadas por Ele. Nós já passamos pela porta. Pessoas que o reino começou a fazer o efeito lá de dentro, devagarinho. Às vezes você não mudou muita coisa, às vezes você está passando por esse processo de mudar muita coisa cá fora, mas a palavra já fez o efeito lá dentro. O reino já está lá dentro, já está plantado. Mas Jesus fala principalmente para esses que estão fora ainda da porta, que estão correndo sério risco. Talvez essa seja a sua última noite de passar por essa porta. Porque um dia a porta vai fechar ou você vai fechar os seus olhos aqui. Eu já falei isso aqui, uma vez a gente estava num culto ar livre ali em Itaperuna, nosso bairro. E nós estávamos dando convite, o pessoal passava de um culto. E passaram os rapazes ali, com certeza, ouviram falar a palavra de Deus. E pode ser que alguém ali tenha dado algum folheto a ele. Eles passaram, subiram. E quando chegaram na frente da casa da minha mãe, ele foi assassinado. Os meninos já estavam esperando. Era a última oportunidade dele, de passar pela porta. Era a última oportunidade dele. Nós vamos cantar nesse momento, irmãos, um hino tão bonito, né? Um hino tão bonito, que fala o seguinte: quero me apresentar diante de Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Eu quero me entregar. E ele fala, irmãos, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E Ele é o porteiro. Ele é o porteiro. Jesus fala com relação à vinha, né? O Senhor fala, ó, corta, sabe, porque ela não está dando fruto. Aí o vinhateiro fala, Senhor, deixa eu cercar um pouquinho essa figueira aqui, para ver se, eu vou cercar, eu vou adubar ela, eu vou cuidar dela um pouquinho, para ver se ela dá fruto, para ver se o Senhor não corta. É Jesus falando, como Ele falou muitas vezes comigo. Talvez Deus tivesse olhado, eu vou tirar a vida desse rapaz, que não adianta, esse menino não tem conserto. Aí Jesus fala com Deus, segura mais um pouquinho, deixa eu botar um pouquinho de esterco, deixa eu dar uma cavadinha em volta aqui, para ver se frutifica. Porque, irmãos, várias vezes a gente passou perto da morte, várias vezes. Aí Jesus, Ele intercede por nós, deixa eu cuidar um pouquinho. Talvez Ele está falando isso para a sua vida hoje. Falou, Senhor, o fulano de tal está aqui nessa noite, eu estou dando uma estercadinha aqui, eu estou cuidando dele para ver se ele frutifica, para ver se o Senhor não tira ele. E esse louvor fala, o Senhor conhece os que são seus, que você possa ser dele. E se você ainda não é dele, você possa entregar o seu coração a Ele nessa noite. Aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. E nós vamos estar cantando esse hino, irmãos, e você vai estar tendo a oportunidade também de trazer aqui à frente seus dízimos e as suas ofertas. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido a participar desse momento. E nem deixar de participar. Se você quiser trazer sua oferta, fique à vontade. Eu vou convidar você, a proporção que você for trazendo seu dízimo e oferta, fica aqui, que no final a gente vai orar pela sua vida. A gente vai orar pela sua vida. E você também que tem algum motivo de oração, fica aqui. Uma gratidão. Eu já estou aqui na frente, eu quero agradecer a Deus pelos nossos 28 anos de casado ontem, né? Deus abençoe demais a gente, irmãos. Ele conhece aqueles que são seus. Se você tem um pedido de oração também,
De repente você quer colocar a sua família no altar do Senhor nessa noite. Vem aqui na frente, depois da música, a gente vai estar orando pela sua vida. Vamos estar louvando ao Senhor? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente cantar. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Se apresente no altar do Senhor, irmãos. Se apresente. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém, amém.
convidar aqui a Maitê, né? O pastor fala assim, a Maitê para trazer os pais dela aqui na frente. Ana Júlia e Bruno. A Maitê vai trazer os pais aqui na frente, Ana Júlia e Bruno. Os parentes também, que estiver acompanhando, pode chegar aqui na frente, né? Bem, né? Vou pedir a Ângela para segurar a Maitê para mim, porque eu não vou me arriscar não, irmãos. Mulher tem mais jeito, né? Irmãos, tem mais alguém que quer uma oração pela sua vida, quer agradecer a Deus por alguma bênção que você recebeu essa semana? Tem algum motivo de oração que você quer colocar no altar do Senhor? Algum pedido, alguma intercessão? Se você quiser, pode vir aqui à frente. Então vamos orar primeiro pela Maitê, né? Pelos pais dela. A Ana Júlia e o Bruno. Breno. Bonito nome. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por essa noite tão especial, estando aqui na casa do Senhor. Obrigado, meu Pai, pelos louvores, pelas orações, pela sua palavra, porque ela fala conosco, Pai. Obrigado, ó Deus, por esse casal, pela Ana Júlia, pelo Breno e pela essa criança maravilhosa que o Senhor deu de presente para eles, a Maitê, ó Pai. Nós colocamos essa criança no altar do Senhor. Nós dedicamos ela no teu altar, ó Pai, que ela cresça, ó Deus, na tua presença, ó Pai, com saúde, e que dê, ó Deus, sabedoria aos seus pais para criá-lo, ó Deus, na presença do Senhor. Que o amor do Senhor, a sua paz, o seu carinho, o seu cuidado possa cercar essa família todos os dias, ó Pai. E que essa família, ó Deus, possa se render todos os dias ao altar do Senhor também. Trabalho, ó Deus, no seio dessa família. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pela vida da Maitê, porque ela chegou a esse mundo bem, ó Pai. Nós te agradecemos porque a sua palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor, Pai. Muito obrigado pela vida dela. Nós entregamos ela no seu altar. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continuando na tua presença, nós queremos agradecer, Pai, por esse culto, por aqueles, ó Deus, que trouxeram aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos dá a condição de entregar um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para o sustento da tua obra, para participar, ó Deus, da expansão do teu reino através das nossas ofertas, através das nossas orações, através do nosso ministério, do nosso trabalho, do envolvimento na obra. Muito obrigado por isso. Obrigado, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que tem aqui à frente, estão aqui à frente, agradecendo ao Senhor por bênçãos recebidas, ó Pai. Muito obrigado por ser um Deus que nos abençoa. Deus que tem nos guardado, que tem nos abençoado, tem protegido a nossa casa, guardado a nossa família. Muito obrigado por isso. Nós entregamos também, ó Deus, aqueles, ó Deus, que têm os seus pedidos, os seus clamores, ó Pai. Tem pessoas aqui, ó Deus, que estão com pessoas enfermas na família, que estão com problema de relacionamento no casamento, relacionamento com os filhos, ó Pai. Tenha misericórdia. Ouça, ó Deus, os nossos clamores, os nossos pedidos e atenda de acordo com a vontade do Senhor. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na vida da nossa família, da nossa igreja. Continue, ó Deus, a fazer a tua obra na vida de cada um de nós. E se porventura, ó Deus, há alguém que nessa noite, que ainda não entregou o seu coração ao Senhor Jesus, que possa fazer nessa noite, enquanto há tempo, enquanto a porta não se feche. Nos dá uma noite abençoada na tua presença. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Parabéns, viu? Deus abençoe. Parabéns, lindo. Vocês são familiares? Obrigado a presença de vocês. Deus abençoe vocês. Viu? Volte todas as vezes. Sejam muito bem-vindos. Viu? Irmãos, Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. Fico olhando para Maitê, eu lembro da nossa Thaís, né? Quando era pequenininha. Como que o tempo passou rápido, irmãos. O Breno e a Ana Júlia, né? Breno e a Ana Júlia. Cuida dessa criança, né? Realmente como herança do Senhor. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, quer dizer que Ele empresta para a gente cuidar por um tempo, para a gente devolver para Ele depois. Para devolver essa herança melhor. Para fazer essa criança entrar por essa porta que é Jesus.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nos dê uma semana abençoada. Muito obrigado pela sua presença. Você que está nos visitando hoje, estamos muito felizes pela sua presença. Que você possa retornar outras vezes. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Você que está de casa também, muito obrigado pela sua participação nesse culto. Que Deus te abençoe. Com oração silenciosa, ao som do pós-luz, nós estamos encerrando nosso culto. Que Deus nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.